Tupac já dizia: algumas coisas nunca mudam. São regras do mundão. Perdi a conta de quantos estende a bolsa se eu digo que horas são. Taxistas perguntam mais que policiais. A mim, sim, é indescritível como é ruim. Nasci vilão, só veneno. Com o incentivo que me dão errado, tô no virar memo. Só na cara, levando um currículo para. A pé por onde eu moro, o buzo não para. Pé de barro. Meio-dia. Inspirando piada nos boy, transpirando medo nas tia. Tudo é tão óbvio. Você não vê que vai juntando ingrediente da bomba relógio. Eu sinto dor, eu sinto ódio, é quente. Sem nem saber o nome dessa gente. Católica, de bem, linda. Você já notou pior, que eu nem falei minha cor ainda. Vocês lá faz ideia do que é ver vidro subir, alguém correr, quando avistar você. Não, vocês não faz ideia. Explica para assistente social que pai de gente igual a gente não sabe usar a mente, só o pau. E quem educa nós, na escola estadual, joga na cara todas as manhãs que ganha mal. E é incrível. Quantos de nós senta no fundo da sala para ver se fica invisível? Calcula o prejuízo. Nossas crianças sonham que quando crescer vão ter cabelo liso. Sem debater os fatos da fama da minha cor, que fecha mais porta que zelador de orfanato. Vocês sabem o quanto é comum dizer que preto é ladrão, antes mesmo da gente saber o que é um. Na porta de quem leva a discórdia se orgulha da honestidade que nunca foi posta à prova. Eu queria ver lá esses bandos de tiriça, para onde eles iam enfiar essa merda desse senso de justiça. Boa noite, Pinheiros. Tá mais, eu quero que o Capão Redondo escute lá. Vamos lá. Boa noite, Pinheiros. Eu sou André Luiz, eu tenho 22 anos e eu sou especialista em construir sonhos do zero. E hoje eu queria apresentar um pouquinho da caminhada. Não para servir como exemplo, ou referência, ou inspiração para caminhos. É mesmo para dividir, porque eu acho que quando a gente consegue compartilhar, a gente cresce. Eu nasci num conjunto habitacional, lá no Capão Redondo, que se chama Inferninho. E desde criança eu tive um diferencial muito grande por ter meu pai e minha mãe sob o mesmo teto. E é louco pensar que isso me fez chegar mais longe do que 99% das pessoas que viviam ao meu redor. Você consegue comparar a ausência do pai na periferia pelas datas comemorativas. E aí, se você identificar, pode mostrar mesmo. Dia das Mães, festa, comercial, todo mundo falando, tal. Compra alguma coisa para sua rainha. Minha mãe, minha vida. Faz uma tatuagem aí, escrito o nome da sua mãe. Chega Dia dos Pais. Mãe também é pai, tá? Compra alguma coisa para sua mãe. E eu ficava olhando para isso e falava assim, nossa, velho, e por que quando você é criança você não consegue entender desigualdade social? Você está lá, seus pais estão passando um veneno, só que você não entende. Não entende porque não tem. Só que quando você entra na adolescência e chega no ensino fundamental 2, você consegue perceber o quanto a sociedade ela é fria. E você percebe que você está no meio de uma guerra com um canivete. E eu na escola, eu não era o clássico popular. Quem era popular na escola aí? Por favor, levanta a mão, rapidamente. Só 2, gente. Quem era nerd? E quem não levantou a mão é dos nem. Nem popular, nem nerd, nem ninguém sentia falta, correto? Eu fazia parte desse núcleo. Só que eu tinha um diferencial. Eu sabia contar histórias. Só que eu também queria ter as coisas. E eu percebia que o meio da sala não era os cobiçados pelas meninas, não era o que chamava atenção, porque não tinha algumas coisas que a galera julgava importante, como um tênis de marca, uma calça. E aí, mesmo com minha família estruturada, em 2010, eu mudei as pessoas com quem eu convivia, os hábitos dessas pessoas e os lugares, e me envolvi com as drogas. Por curiosidade, porque existia tabu, e existe tabu até hoje, de não conversar sobre coisas que têm que ser conversadas. Se meus pais tivessem falado para mim o quanto as drogas seria destrutivo para mim, eu nunca teria usado. Se minha mãe e meu pai tivessem falado sobre sexo comigo, eu não teria um filho já. Só que a gente leva isso como tabu. E aí eu comecei a cabular a aula, comecei a usar droga. E aí um dia, quando você vai seguir nesse caminho, a conta chega, né? Para mim, ela chegou no dia 5 de julho. Quem sabe o que você comemora aí no dia 5 de julho? 5 de julho, ninguém? Pô, a gente é íntimo, gente. Estou aqui compartilhando minha vida com vocês.
Ninguém lembrou? Meu aniversário. Valeu, Billy. Salva de palmas pro Billy, por favor. Decepcionado com vocês, viu? E aí, no dia do meu aniversário, em 2011, eu dei entrada no Hospital Campo Limpo com início de overdose. E eu fiquei muito frustrado por não ter morrido. Porque eu achava que, na minha cabeça, que eu não ia conseguir chegar em lugar nenhum. E eu lembro quando eu estava saindo do hospital, parou uma senhora que provavelmente me conhecia da igreja, da minha época de coroinha. Ela parou na minha frente e me deu um abraço. Ela fez bem assim, ó. Estava aqui. Eu fiquei com aquela cara de tipo, o que ela está fazendo no meu corpo? E não entendi nada. E ela foi embora. Só que aquele abraço, ele mudou minha vida. Dias depois. E aí eu queria convidar vocês para fazer o exercício do abraço. Olha para o amiguinho que está do lado aí. Dá um belo um abraço nele e fala, mano, noite bonita. Tudo bem se não conhece, gente. Vamos lá. Boa. Tranquilo, não precisa beijar, não precisa beijar. Vamos lá. E aí, quando eu voltei para casa, eu falei, eu vou mudar de perspectiva. Eu vou fazer alguma coisa para sair da miséria, para sair da pobreza. Minha mãe nunca mais vai trabalhar para ninguém. E eu falei, tá, vou fazer isso, mas agora como? Voltei para a escola, estava com 6 meses de falta naquele ano. E aí eu precisava fazer alguma coisa para passar para o primeiro ano, mesmo não sabendo ler e escrever direito. Era só ir lá e fazer o trabalhinho que eu passava. E aí eu comecei uma rádio dentro da escola. Da minha escola, que era Presidente Café Filho. E tinha até bordão. Posso fazer para vocês? Rádio Café Filho, seu futuro começa aqui. E era louco, gente, porque a rádio dentro da escola, para quem estava fazendo, eu fazendo lá tocando música, era muito louco. Só que quem estava do lado de fora não escutava nada, porque as caixas eram horríveis. Quem já teve rádio na escola sabe como é que é. E um belo dia apareceu um doido que fazia um sabão de arroz e virou para mim e falou, você tem noção do que você está fazendo? Eu falei, eu estou tocando música no intervalo. Aí ele, vamos lá, vou te levar para almoçar. Falei, ó, o cara tem grana, mano. Me levou para almoçar no Bom Prato. Aí, beleza. Aí esse cara começou a voltar de novo na escola. Aí um belo dia ele me falou, ó, vamos ali que eu quero te apresentar um lugar que é uma escola visionária. A diretora, ela é incrível, tem um cara incrível lá também, vamos lá. E também tem almoço meio-dia para a gente almoçar, vamos lá? E aí eu fui, e essas 3 pessoas estão aqui hoje, e eu sou muito grato a elas. É o nosso mestre de cerimônia, Bruno Capão, que me levou para almoçar no Bom Prato, não tem nem vergonha na cara. É a dona Eda Luiz, que me inspirou a começar o processo, porque quando eu cheguei para mostrar para ela um fanzine, que nem meu era, ela falou assim, que incrível, eu quero que você faça com meus jovens. Eu nunca vi alguém botar tanta fé em mim. Nem eu acreditava, eu falava, nossa. E ao Billy, que sempre foi muito sincero com o processo. E aí eu começo com a rádio, e eu acredito que a criatividade ela vem da necessidade. Vamos repetir isso junto? A criatividade vem da necessidade. Vocês agora. Eu tinha um amigo que ele era cadeirante, e ele tinha deixado de ir para a escola por conta da cadeira que tinha quebrado, o Michael Douglas. E aí a gente falou, mano, vamos pedir dinheiro para conseguir uma cadeira para o Michael. Aí todo mundo ficou olhando assim para minha cara. Tá, beleza. Eu fui para casa e comecei a pensar. Falei, mano, audiovisual, cinema, tá na moda, velho. Todo mundo tá assistindo. Peguei os equipamentos emprestados da escola, montamos lá um cenarinho e gravamos a história do Michael. E lançamos a campanha. Eu ajudo o Michael. Um bando de moleque de 15 anos de idade sem R$1 no bolso. A gente lançou no Orkut. Quem aqui lembra do Orkut? 2012, gente. Lançamos no YouTube. Em 3 semanas a gente conseguiu R$8.000 para comprar a cadeira do Michael. Com a ajuda de uma pá de gente. Eu falei, nossa, os moleque é liso. E jovem tem um problema muito grande. Adolescente, jovem e tal. Ele não pode... Eu brinco até com a galera do Doc Inclui, porque às vezes quando a gente é jovem, a gente faz alguma coisa incrível, a gente ferra o cago restante, porque a gente se acha o salvador da pátria. Eu falei, agora os caras do Capão Redondo vai vir aqui na minha casa falar comigo. E eu parei de produzir, parei de fazer. E a galera arrumou trampo, e eu estava lá com 14 anos de idade,
Falei, gente, meu Deus. E aí eu comecei, no meu quarto de reforma, sem nada, com a coleção de não tinha, porque não tinha câmera, não tinha equipamento, não tinha celular. A TV Doc Capão. Uma TV que não falava de tragédia no Capão Redondo. E foi muito louco esse processo. Porque pensar que as periferias elas têm coisas boas. Só que em 2012 a gente não falava sobre as coisas boas, porque tinha muita informação só negativa. E você tinha que mentir o RG, mentir o endereço para conseguir um emprego. As pessoas não tinham autoestima. E aí a gente começou a gravar com os artistas locais, com a galera das ONGs, com a Dona Maria da Associação Comunitária. E com isso, a gente foi, mais do que produzindo conteúdo para a internet, mostrando que aquelas pessoas elas eram importantes para os seus territórios. E não era a TV Doc que dava voz para elas, eram elas que davam voz para a TV Doc, para um bando de moleque que não sabia de nada. E aí a TV Doc ela cresceu. Hoje, a gente já, depois de 8 anos, a gente já fez mais de 240 produções autorais, entre documentários, curta-metragens. Com todas as prestações de serviço que a gente já fez ao longo desses anos, oficinas, editais, a gente já circulou mais de R$500 mil, com jovens gerando renda, aprendendo uma profissão. Só que para pensar, fazer vídeo para a internet é sensacional, só que ainda é um contato superficial de uma pessoa com a tela, com o aparelho. Eu me desafiava a sentir e trocar o que eu estava aprendendo, as oportunidades que eu estava adquirindo. E aí vem o segundo projeto da TV Doc, o Doc Inclui, que começa lá no CIEJA Campo Limpo, inspirado em Paulo Freire. Eu queria que minha mãe entendesse qual era o sonho de educação de Paulo Freire. E eu começo remodelando o papel do educador e aluno. Não tem mais educador, não tem mais professor, todo mundo decide. E a gente divide o curso em 3 fases: olhar, experimentar e fazer. Levando em consideração que o jovem, ele, antes de começar qualquer coisa, ele tem que olhar para si próprio, para o seu território, para a organização que ele está inserido, para nos 3 pontos ele entender onde ele está. Porque se a gente não sabe onde a gente está, a gente nunca vai conseguir ir para lugar nenhum. Na segunda fase, que é o experimentar, aí a gente joga os equipamentos na mão deles e fala, aprendam. Que nem a gente aprendeu. Vê tutorial no YouTube, mexe no equipamento, seja responsável. O dar autonomia. A gente fala, o jovem não é responsável com o processo. Só que a gente não dá autonomia para o jovem construir as coisas. E aí sabe quem vence numa guerra carnal? É o tráfico, porque o tráfico vira para um moleque de 14 anos e fala, gerencia. E a gente fica com medo de colocar recurso, de colocar responsabilidade em cima de moleque. E eles querem responsabilidade. E na última fase, que é o fazer, eles pegam todo o conhecimento que eles adquiriram ao longo do processo e criam ou um mini-doc, ou um curta-metragem, ou um livro que tem a ver com a realidade dele. E aí ele se vê no produto, materializa. Nesse processo, já passaram mais de 1.500 jovens, mais de 30 organizações, e eu não ensinei nada para esses moleques, eles que me ensinaram como lidar, como respeitar, como aceitar, como ouvir. E eles faziam com que o processo fosse intenso. Tanto que eu não pensava mais em comer, eu não pensava mais em sair de rolê, eu não pensava em curtir minha juventude, eu só pensava como é que a gente consegue transformar tudo isso que a gente está fazendo de uma maneira que seja única. E aí veio a inquietação de novo. Eu preciso fazer com que esses moleques que estão lá dentro da ONG, que os moleques que estão dentro do projeto, eles cheguem mais longe. Porque eu tive várias oportunidades de cursos, eventos, imersões, coisas que fizeram eu trazer um conhecimento e compartilhar com eles. Só que nesses cursos que eu tinha acesso e que eram caros, não tinha preto estudando. Tinha preto servindo, tinha preto na segurança, tinha preto limpando. Em cima desse questionamento de não ter preto, eu comecei a pensar como é que a gente consegue conectar as pessoas, essas organizações, conectar os empreendedores, conectar esses jovens com oportunidades de desenvolvimento. E tem uma frase que eu gosto muito, que diz que a gente deve encarar o desafio, não torcer para que ele desapareça. E aí eu conheci um empresário, grande amigo meu, que tinha um sonho de zerar as cadeiras vazias. Não diminuir, não abaixar, de zerar.
Todo curso que vocês já fizeram na vida de vocês tinha uma cadeira vazia que podia ser ocupada por alguém. E aí nasce o Educadeiras, uma plataforma que conecta empreendedores sociais, agentes de periferia, jovens, a oportunidades de curso dentro da rede privada. A gente abre espaço para pessoas que querem transformar e que vão multiplicar esse conhecimento. O Educadeiras, ele começou faz um mês, a gente tem 10 parceiros de beneficiados, 10 instituições que estão doando cadeiras, e de doações a gente já conseguiu mais de R$200 mil, só ocupando cadeira vazia. A nossa meta até o final do ano é conseguir bater 1 milhão de cadeiras vazias, impactar mais de 5 mil pessoas. E eu acredito que a gente consegue fazer isso, porque como eu disse no início para vocês, eu sou um cara bem simples, um menino qualquer, mas eu sou especialista em construir sonhos do zero. Para terminar, que meu tempo estourou, eu queria convidar vocês para recitar um poema comigo. Vocês topam? Vocês estão com a cara de tipo assim, mande notícias do mundo de lá. Tá tudo bem aí, gente? Eu digo paz e vocês dizem amor. Paz? Amor. Paz? Amor. Era apenas um moleque que ainda sonhava. Ninguém botava fé, nem esperava nada. Tudo era tão distante, nem tinha internet. Um pouco de esperança e a vontade do moleque. O quarto da sua irmã ele pediu para usar. Criou uma TV para a mente ocupar. Ex-usuário louco, isso não muda para a família. Tentando fugir da tragédia garantida. Vários no caminho ele viu se perder. André, meu parceiro, onde está você? Tem que trabalhar para ter um futuro. Eu não tinha nada, então apostei tudo. Vamos para cima que podemos mudar. Nossa vida só a gente pode transformar. Pare de esperar só pelo futuro. Você tem papel caneta, então escreva um novo rumo. Gratidão, galera.